1961 foi o ano mais recente em que, se você virar de cabeça para baixo, continua sendo o mesmo. A próxima vez que isso vai acontecer só vai ser no ano 6009. Talvez não tenha sobrado muita coisa em pé nesse ano, mas quem sabe uma das coisas seja essa ideia que um artista lá em 1993 começou um projeto na Alemanha onde ele colocou um bloco e aí a cada 10 anos vai colocar um outro bloco. E no final vai ficar algo assim. Ano passado eles adicionaram o quarto bloco e a pirâmide só vai se completar total em 1190 anos, no ano 3183. Pois é, o mundo é cheio de curiosidades. Já fizemos uma lista de geografia. Agora, vamos voltar no tempo e fazer 10 curiosidades da história que talvez você não saiba. Desde o senador que literalmente era um cavalo, até o homem que sobreviveu 2 bombas atômicas. Bora lá. Alô, alô, YouTube! Primeiro, tempo. Alguns dos meus fatos favoritos na história sempre tem a ver com o tempo e como que a gente não tem noção dele direito. Por exemplo, quando a gente pensa no Egito Antigo, a gente pensa em algo bem antigo, antes de outros eventos, como por exemplo o Império Romano. E realmente, as pirâmides egípcias são muito antigas. Mas o Egito em si, ele durou bastante tempo, com altos e baixos, terminando de vez somente no ano 30 a.C. Só que o curioso é que, para as pessoas que viviam nessa época do final do Egito, as pirâmides já eram coisa muito antiga. Tanto que a Cleópatra é tão uma história antiga para nós, quanto as pirâmides eram para ela. O reino da Cleópatra é mais perto do pouso da lua do que da criação das pirâmides. Outro fato interessante sobre o tempo é o Império Azteca. Parece que foi uma coisa muito antiga, tanto quanto o Império Romano, o Persa, etc. Ou até os egípcios, já que eles também tinham pirâmides. Mas eles são mais recentes do que a gente imagina, surgindo em 1428 e terminando em 1521. Ou seja, a Universidade de Oxford, que é uma das universidades mais prestigiadas hoje em dia, é mais antiga que o Império Azteca, começando lá por volta de 1096. Aliás, a universidade mais antiga não é essa não, é a Universidade Al-Qarawiyyin, em Marrocos, fundada no ano 859, não só sendo mais antiga que Oxford, como sendo mais antiga que o próprio Reino da Inglaterra. Número 2, Senador Cavalo. O imperador romano Calígula tinha um cavalo chamado Incitatus, que ele gostava tanto que ele fez dele um senador. Isso mesmo, o Império Romano supostamente já teve um cavalo como senador. E eu achava que o Brasil era doido. E se você acha que os políticos daqui que são mimados, olha só esse cavalo. Ele ganhou do imperador uma baía de mármore, uma manjedoura de marfim, rédea com joias, até mesmo uma casa. Alguns historiadores falam que esse fato dele virar senador foi um boato. Mas mesmo se foi, com certeza esse cavalo viveu uma vida melhor que a maioria dos romanos da história. Mas esse não era o único animal que teve vida política não. Tem vários aí pela história, mas o interessante aqui no Brasil foi lá em 1959, quando um jornalista lançou a candidatura do Cacareco, um rinoceronte do zoológico, para ser vereador de São Paulo. Como as pessoas votavam no papel, dava para escrever o nome do seu candidato na cédula. E como protesto, muitos escreveram o nome do Cacareco. No final, ele acabou recebendo 100 mil votos. Número 3, restos mortais. Indo de democracia para monarquia, quando o rei Luís XVI e a Maria Antonieta foram decapitados lá na Revolução Francesa, muitas pessoas alegaram mergulhar seus lenços no sangue dele, para guardar de lembrança. Em 2011, um grupo de cientistas acreditava ter um desses lenços que tinha ainda o sangue do Luís XVI. Eles até comprovaram, porém um outro grupo, em 2014, analisou e disse que provavelmente não é. Mas esses franceses não foram os únicos que supostamente queriam guardar um pedaço do líder com eles. Já comentamos aqui em outro vídeo, os soviéticos gostavam de guardar e preservar corpos de alguns líderes e também estudar depois. Até hoje, se você for para Moscou, você pode visitar o mausoléu de Lenin e ver o corpo dele bem preservado. Mas o cérebro dele não vai estar lá, porque ele foi retirado para os soviéticos poderem estudar. Eles queriam ver se tinha alguma coisa especial. Ele não foi o único líder que eles fizeram isso. Interessante é que uma vez, quando Mao, o líder da Revolução Comunista lá na China, visitou a União Soviética lá em 1949, o Stalin deixou ele ficar num hotel e deu bastante comida para ele. Mas Mao não fazia ideia de que cientistas soviéticos estavam secretamente coletando as fezes dele para poder analisar e ver do que Mao era feito. Número 4, o rei da Inglaterra tem sangue judeu, muçulmano e até do Drácula. Pois é, todo mundo sabe que a família real britânica tem sangue celta, saxão, viking, francês e até escocês e alemão. Mas além desses, surpreendentemente, eles também têm ancestrais judeus, africanos
e provavelmente muçulmanos também. Teve um rei espanhol que viveu numa época em que muitos muçulmanos ainda estavam na Península Ibérica, os mouros. Depois que sua esposa morreu, ele teve um filho com uma outra mulher, que ela acabou trocando de nome depois. E ela era descendente de uma dinastia muçulmana que governou as terras por lá. Esse filho deles é ancestral de Maria, que teve uma filha com Pedro de Castela, e essa filha é ancestral de Henrique VII da Inglaterra. Eles também têm ancestrais africanos, através dessa linha aqui, judeus através dessa linha aqui, e até mesmo do Drácula, mas não o vampiro. É aquele cara que inspirou a história do vampiro. Eu falei mais sobre isso naquele outro vídeo sobre algumas curiosidades da Rainha Elizabeth. Dá uma olhada depois de se inscrever e curtir esse vídeo aqui. Mas gente, isso até que não é de surpreender tanto. Afinal, cientificamente falando, todo mundo é parente de todo mundo. Geneticistas falam que a gente é pelo menos primo de 50º grau de todo mundo do planeta. Pensa assim, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, e aí cada geração esse número dobra. Se você seguir a sua árvore genealógica até a época dos romanos, umas 64 gerações atrás, essa árvore genealógica vai precisar ter 1 quintilhão de indivíduos diferentes, que obviamente é um número muito maior do que todos os seres humanos que já existiram. Então, tem muita mistura por aí, muita gente casando com parente. E eu acho esse fato muito interessante. Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse tema. Tudo isso me faz sentir muito próximo de todo mundo. E eu posso me aproximar ainda mais usando uma VPN, como a do nosso patrocinador de hoje, a NordVPN. Bem, uma rede virtual privada, ela criptografa suas informações online e protege a sua localização de possíveis invasões, seja de bandidos ou até de governos. Também você consegue mudar o local da sua internet, fazendo parecer como se você estivesse em qualquer país que você quiser. Você pode até assistir o catálogo da Netflix de outro país. Isso me ajudou bastante quando eu estava estudando japonês e eu queria ver toda a minha Netflix em japonês. Então, além de proteção, você consegue ver a internet como se estivesse lá. E também você consegue entrar em sites que talvez sejam bloqueados em algum país que você estiver. A NordVPN está oferecendo 4 meses extras para quem se inscrever no plano de 2 anos. Você também tem 30 dias para testar e se quiser cancelar tudo, recebe seu dinheiro de volta. Dá uma olhada clicando no link que eu coloquei na descrição e no comentário fixado. Aproveitando a VPN, vamos agora para a África e ver o número 5, a guerra mais curta da história. Indo para a Tanzânia e voltando 128 anos atrás, tinha um sultanato chamado Zambizar. E em 1896 eles tiveram a guerra mais curta da história. O que foi isso? Na época, quem mandava por trás de tudo era, para variar, o Império Britânico. E eles tinham um acordo com o sultanato de lá que todos os novos sultões tinham que ser aprovados pelos britânicos. Aí o sultão, que era amigo deles, acabou morrendo. E entrou um outro que os britânicos não gostaram. O sultão que assumiu ignorou isso e começou a se armar. O Império Britânico considerou isso como um ato de guerra. E eles deram um ultimato para o sultão sair. Senão, eles iriam invadir. Às 9 horas da manhã, o ultimato expirou. E aí, 2 minutos depois, os britânicos começaram a bombardear o palácio e derrubaram as defesas dele. Afundaram alguns barcos e teve alguns tiroteios. Às 9h46, os britânicos já estavam tirando a bandeira do local e a guerra acabou. Ou seja, essa guerra ela durou entre 38 a 45 minutos. Tem debate de quando exatamente começou. De qualquer maneira, por causa disso que essa guerra é considerada a mais curta da história. Número 6. Ataque nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que a Segunda Guerra Mundial aconteceu principalmente na Europa e também lá na Ásia, no leste da Ásia principalmente. Enquanto a gente aqui nas Américas estava mais assistindo tudo de longe. Mas também houveram alguns ataques no território continental dos Estados Unidos, que ninguém fala muito. O pessoal foca mais em Pearl Harbor, mas isso é lá no Havaí. O mais conhecido é a Batalha de Dutch Harbor. Em 1942, o Japão atacou a base naval numa ilha lá do Alasca. Mas lá é uma ilha bem isolada do resto do país. Então talvez não conta muito. Será que teve algum outro ataque no território principal que a gente vê em filmes? A resposta é sim, mas os Estados Unidos ele quis esconder isso porque ele não queria que o Japão soubesse que eles podiam conseguir fazer mais e possivelmente incendiar vários lugares do país. O ataque não foi com aviões ou navios, e sim com balões incendiários que servem para cair e botar fogo nas coisas. Para muitos, isso é considerado o primeiro bombardeio e ataque aéreo de um poder de fora na parte continental dos Estados Unidos. Em 1944, o Japão lançou em torno de 9.000 balões de incêndio em um período de 5 meses, lá na costa leste dos Estados Unidos. O pessoal especula que somente em torno de 1.000 conseguiram chegar mesmo, mas só teve 285 incidentes reportados.
Um deles acabou em uma tragédia. Ele caiu num parque. Aí uma mulher com seus 5 filhos encontraram e foram lá tocar no lugar. E aí o balão acabou explodindo, se tornando então as únicas vítimas da Segunda Guerra Mundial no território principal dos Estados Unidos. Número 7. O sobrevivente nuclear. Essa história agora, ela é incrível. Você já esteve no lugar errado e na hora errada? Pois é, eu também, mas nenhum de nós nos comparamos com Tsutomu Yamaguchi. Ele estava fazendo uma viagem de negócios lá em Hiroshima. Aí, quando ele estava indo pegar o trem para voltar para casa, ele viu 2 aviões passando pela cidade e lançaram algo que caía com 2 paraquedas. Aí veio um clarão e a explosão, que aconteceu apenas uns 5 km de onde ele estava. Ele apagou e acordou todo atordoado, com tímpanos danificados, queimaduras no corpo, e viu uma grande nuvem de cogumelo. Ele foi e passou a noite em um abrigo, onde colocaram curativos nele. E aí no dia seguinte, pegou o trem e foi para casa, onde ele morava, em Nagasaki. Pois é, chegando lá, ele foi pro trabalho 3 dias depois de ter sobrevivido uma bomba nuclear. Ele falou pro chefe o que aconteceu, mas naquela época as notícias viajavam mais devagar e o chefe não acreditou. Para ele, não existia uma bomba que conseguia destruir uma cidade inteira. Ironicamente, de acordo com Yamaguchi, bem quando o chefe fala que isso não é possível, da janela eles veem outro grande clarão seguido de explosão. Ele de novo estava a uns 5 km da segunda bomba nuclear que explodiu em Nagasaki. Ele levantou e não estava entendendo o que estava acontecendo. Lembra, naquela época o pessoal não sabia sobre essas bombas, que elas existiam e qual era o poder delas. Ele tinha pensado que a nuvem de cogumelo estava seguindo ele. Ele voltou para casa e, para sua alegria, o seu filho e sua esposa estavam vivos. Ele mais uma vez sobreviveu ao incidente e viveu muito tempo até, mais tempo que seu filho e sua esposa, morrendo somente em 2010, com 93 anos. Ele é a única pessoa, pelo menos reconhecida pelo governo japonês, a ter sobrevivido a 2 bombas nucleares. Número 8. Chernobyl. Falando em bomba atômica, em 1986 teve aquele famoso acidente de Chernobyl na Ucrânia, quando um reator nuclear pegou fogo e aí espalhou muita radiação, que até hoje o lugar é um perigo. Vladimir Pravik foi um dos primeiros bombeiros a chegar no local, e a radiação estava tão forte que acabou mudando a cor dos olhos dele, de marrom para azul. Infelizmente, como a maioria das primeiras pessoas que prestaram socorro naquele dia, ele morreu somente 15 dias depois de envenenamento por radiação. Número 9. A foto mais antiga. Essa daqui, apesar de não parecer, é a primeira fotografia da história. Colocando alguns efeitos, dá para ver melhor. Ela é uma foto tirada de uma janela lá na França, em 1836, a primeira imagem do mundo real que a gente tem. Mas quem que foi a primeira pessoa a aparecer numa foto? Bem, ninguém sabe. Só sabemos que foi essa foto aqui, tirada lá em Paris em 1838. A gente vê a vista da cidade. Mas focando aqui, a gente consegue ver que tem um cara engraxando o sapato. Só que ninguém sabe quem ele é. Esse cara provavelmente passou a vida inteira dele sem saber que foi o primeiro ser humano a ser imortalizado em fotografia. Mas a primeira foto de um rosto humano que a gente consegue ver bem é de Robert Cornelius. Mas tem gente que nasceu bem antes desse cara e que a gente tem a foto dessa pessoa. Uma delas é esse cara aqui, César, um escravo dos Estados Unidos. A foto foi tirada em 1851, mas atrás diz que César nasceu em 1737, ou seja, ele tinha 114 anos quando essa foto foi tirada. Mas infelizmente a gente não consegue confirmar isso oficialmente, o que faz com que essa outra foto seja a foto da pessoa mais velha confirmada que a gente tem, um sapateiro inglês chamado John Adams, que nasceu em 1745. Gente, ele tinha 22 anos quando o pai de Dom Pedro I nasceu, e a gente tem a foto dele. E para finalizar, vamos falar da história perdida, aquela que não está registrada em fotos nem livros e a gente acabou perdendo. O ser humano ele surgiu aproximadamente mais de 200 mil anos atrás, mas a gente só começou a escrever uns 6 mil anos. Ou seja, cerca de 97% da história da humanidade se perdeu. Também tem muitos escritos que se perderam por causa de guerras, fogos ou o tempo apagou mesmo. Então tem muita coisa sobre nós mesmos que a gente não sabe e é bem provável que nem vamos saber. Por exemplo, como que eram os povos da civilização do Vale do Indo? Que, aliás, eles eram mais antigos que a própria Índia. O que eles escreviam e por que eles sumiram do nada? O que os romanos faziam com esses objetos aqui? O que está escrito nesse livro e que língua que é essa? E como eu falei antes, quem será que é esse homem dessa foto? E isso, gente, me faz pensar, o que será que no futuro vão saber de nós? Será que vai sobrar alguma coisa? Se os humanos forem extintos e chegar uma raça alienígena aqui para estudar a gente,
Será que eles vão saber que os livros do Harry Potter eram ficção? Será que vai sobrar algum registro da história aqui do Brasil, já que tudo com o tempo vai se deteriorando? É bem provável, gente, que a única coisa que vai sobrar e durar muito mais tempo ainda são as pirâmides do Egito, que, como a gente viu lá no começo, foram construídas há 4.700 anos atrás. Ou seja, tudo que a gente fez depois daquilo talvez se perca. Tudo que algumas pessoas hoje em dia ficam mega fanáticas, defendem com unha e se acham as mais importantes do mundo, vai se apagar e uma hora ninguém vai lembrar. Por isso que eu me esforço em viver de uma maneira em que eu seja um impacto positivo para algumas pessoas, seja para meus amigos, família ou vocês aqui no YouTube. Desse jeito, mesmo que no futuro não exista mais nada do plano piloto, pelo menos o tempo que eu existi, eu consegui inspirar algumas pessoas. Olha só essa lança feita uns 13 a 15 mil anos atrás. Ela mostra um tipo de cabra aqui na ponta e tem algo saindo atrás dela. Para alguns, ela está tendo um filho e para outros, é fezes. Então, assim como alguns arqueólogos, eu gosto de pensar que essa é a primeira piada que a gente tem evidência. E eu acho muito legal pensar que 15 mil anos atrás, algumas pessoas deram risada por causa de uma lança pequena com uma cabra defecando. E obrigado por participar desse nosso tempo aqui na Terra. Não desperdice ele não sendo inscrito no canal. E assista também os outros vídeos. A gente tem bastante conteúdo aqui. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima.